Você já se perguntou o que realmente faz uma mulher te desejar novamente, sem que você precise correr atrás, implorar atenção ou parecer desesperado? E se eu te dissesse que existe um caminho silencioso, poderoso e quase invisível, que quando dominado te transforma em alguém tão magnético, tão inabalável, que é ela quem começa a te procurar, te observar e sentir a ausência como uma dor real? Antes da gente mergulhar nessa jornada, comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa mensagem poderosa vai chegar. E mais, vamos bater uma meta juntos? Quero ver esse vídeo explodir de visualizações e trazer 500 novos inscritos para esse canal. Se a gente conseguir, vou lançar aqui um vídeo novo e exclusivo revelando verdades e bastidores que nunca foram mostrados antes. Mas atenção, só quem assistir esse vídeo até o final vai ser priorizado pela plataforma. Sabe por quê? O algoritmo entende quem realmente consome até o fim. E são essas pessoas que recebem primeiro os nossos novos conteúdos. Você sai na frente. Então, se você estiver fazendo qualquer coisa agora, deixa o vídeo rodando. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Porque se não fizer isso, vai acabar esquecendo e perdendo o próximo passo da sua evolução. Agora sim, vamos começar. Hoje você vai entender como conquistar de volta o desejo de uma mulher que se afastou, sem desespero, sem manipulação, sem correr atrás. Isso não é truque barato, é transformação real. É você aprendendo a usar o estoicismo como arma emocional silenciosa. Você vai sair desse vídeo com a clareza de que não precisa mudar o outro, precisa mudar a si mesmo. Aqui, você vai aprender como cultivar independência emocional, como deixar de ser refém de mensagens que não chegam, de presenças que não se fazem mais sentir, e como se tornar um ímã de respeito e desejo através da sua própria calma, do seu próprio domínio interno. Vamos começar agora. O primeiro passo: construir sua independência emocional. Você já percebeu como muitas vezes espera uma mensagem, um sinal, ou até um pedido de desculpas para se sentir vivo de novo? Como se sua paz dependesse de algo que está fora de você. Isso é dependência emocional. Quando o centro do seu valor não está dentro, mas pendurado nas reações de outra pessoa. A dependência emocional te coloca numa posição de fragilidade. Você fica vulnerável ao humor alheio, às ausências, ao silêncio. Cada vez que espera por uma ligação que não vem, ou por um bom dia que não chega, seu poder se fragmenta. E cada reação ruidosa, cada aflição exposta, é um anúncio de que seu bem-estar está nas mãos de quem pode decidir não investir. Aqui entra o estoicismo como porto seguro. A filosofia ensina que seu centro de valor precisa estar dentro de você, não nos outros. Independentemente do que façam ou deixem de fazer, sua dignidade, sua identidade, seu amor próprio, tudo isso é algo que você decide sustentar internamente. Você pode sentir falta, sentir dor. Isso é humano, mas não precisa se tornar prisioneiro dessa dor. Referências de artigos sobre independência emocional estoica mostram que aqueles que aprendem a cultivar valores internos, virtude, autocontrole e resiliência, deixam de reagir impulsivamente a sinais externos. Estudos da filosofia estoica prática mostram que reajustar o foco do externo para o interno reduz a ansiedade e aumenta a sensação de paz interior. Quando você assume que seu valor existe por si só, não pelo retorno de alguém, algo muda no modo como você aparece no mundo. Você deixa de pendurar sua autoestima em atitudes alheias. Você passa a decidir seu estado emocional, a construir força silenciosa. Você pode sentir tudo: tristeza, ciúmes, raiva, medo. Isso não te torna fraco. O que te enfraquece não é sentir, é reagir sem consciência.
O estoicismo não ensina a suprimir emoções, mas a não ser controlado por elas. Imagine que uma emoção é como uma nuvem passando. Ela pode ser escura, carregada, ameaçadora. Mas se você simplesmente observa, ela passa. Agora, se você corre para fugir da nuvem ou pior, entra nela gritando, você perde o controle. Entre o que você sente e o que você faz, existe um espaço. E é nesse espaço que mora a liberdade. A diferença entre sentir e reagir é onde a verdadeira força nasce. Os estoicos chamavam as emoções descontroladas de paixões, e as principais eram o medo, o desejo excessivo, o ciúme e a dor. Todas essas têm algo em comum. Surgem quando você quer controlar o que está fora, o comportamento do outro, a ausência, a incerteza do futuro. Segundo a descrição de paixões estoicas na Wikipédia, elas são perturbações da alma que nos afastam da razão e da tranquilidade. Uma técnica prática que você pode aplicar agora. Quando algo te afetar, observe sem julgar, respire e deixe passar. Diga mentalmente, isso está aqui, mas não sou eu. Vai passar. Pode parecer simples, mas repetir isso em momentos de tensão muda completamente sua relação com o que sente. A cada vez que você escolhe não reagir por impulso, está construindo uma nova versão de si, mais consciente, mais serena, mais respeitada. Você não precisa gritar ao mundo quem você está se tornando. Algumas transformações são mais poderosas quando acontecem em silêncio. Existe um tipo de força que não precisa ser explicada. É quando você começa a selecionar o que mostra, o que cala, o que deixa subentendido. Não é jogar, não é manipular, é escolher com consciência o que merece acesso à sua nova versão. O estoicismo ensina que você deve ser dono de si, e o dono não entrega a chave de tudo a qualquer um. Há poder em se tornar um enigma emocional. Quando você para de reagir da forma esperada, quando não se explica tanto, quando limita o acesso ao seu tempo e à sua intimidade, a outra pessoa começa a se perguntar: o que está acontecendo? O que mudou? E é exatamente essa dúvida que acende o desejo. Exemplos práticos. Você não responde imediatamente, porque está ocupado, porque está vivendo. Você publica menos, mas com mais intenção. Não mostra o que sente, mostra que sente. Você não se justifica por se afastar, apenas se afasta. Isso causa impacto. Quando tudo no mundo é exibido, ser reservado se torna magnético. Ser previsível é confortável, mas ser misterioso é irresistível. O estoico verdadeiro não precisa provar nada. Ele deixa que o silêncio fale. E o silêncio bem usado grita mais alto do que 1000 palavras. Você está desenhando uma nova versão sua, mais densa, mais calma, mais difícil de decifrar. E quanto menos se explica, mais valor conquista. Existe um momento em que você para de buscar validação externa. E quando isso acontece, tudo muda. Você não se arruma mais para ser notado. Você se arruma porque se respeita. Você não impõe limites para ser difícil. Você impõe limites porque sabe o que merece. Você não busca atenção para se sentir importante. Você já é importante, mesmo quando ninguém está olhando. De acordo com textos sobre valor interno e autoestima nas relações, provenientes de Modern Stoicism e Daily Stoic, o estoicismo ensina: o valor está naquilo que você controla, e o que você mais controla é a sua atitude. Mostrar valor não é dizer que vale algo, é viver de um jeito que não deixa dúvidas sobre isso. E amor próprio não é uma frase bonita no espelho, é uma decisão prática. Dizer não quando é mais fácil ceder, se afastar quando é mais fácil insistir, se cuidar quando tudo em você grita por descuido. Você mostra valor quando não responde à provocação, quando não cede ao impulso, quando protege sua paz antes de proteger qualquer vínculo. Você mostra valor quando é gentil consigo, mesmo quando o mundo te empurra para a culpa.
O verdadeiro valor não se prova, se percebe. Não se grita, se sente. Quando você para de buscar a aprovação dos outros, começa a atrair a atenção que antes implorava. E isso acontece porque agora você não depende. Você escolhe. Aceitar que algo terminou não é se conformar, é evoluir. Muita gente confunde soltar com desistir, mas não é isso. Soltar, quando feito com consciência, não vem da fraqueza, vem da força. Você não está fugindo, você está se libertando. Não é sobre ignorar a dor, é sobre não deixar que ela comande suas decisões. O estoicismo ensina que a paz interior não vem das circunstâncias, vem das escolhas. Você escolhe parar de esperar por mensagens que não vêm. Você escolhe parar de reviver diálogos que nunca vão acontecer. Você escolhe não transformar a ausência em prisão emocional. Liberdade emocional não significa não amar. Significa amar com maturidade suficiente para entender que nem tudo que se ama fica. E que mesmo que fique, não pode ser à custa da sua paz. Quando você aceita com firmeza o que já não pode controlar, você se abre para uma nova versão de si mesmo, mais leve, mais centrado, mais verdadeiro. Esse é o ponto de virada, quando o fim se transforma em renascimento, quando a dor vira impulso, quando a ausência vira espaço, e esse espaço, aos poucos, começa a ser preenchido com algo que ninguém pode tirar de você, sua própria presença. Você não precisa estar o tempo todo presente para ser lembrado. Na verdade, quanto mais seletiva for a sua presença, mais forte é o impacto que ela causa. O estoicismo ensina que moderação é virtude, e isso vale também na comunicação. Responder de imediato, buscar explicações, manter contato constante, tudo isso pode parecer atenção, mas muitas vezes é ansiedade disfarçada. A moderação no contato é uma arte silenciosa. Você aparece quando faz sentido, fala quando realmente deseja comunicar, não quando se sente pressionado a reagir. Evita mandar aquela mensagem impulsiva que nasce da carência e termina em arrependimento. O silêncio bem usado é uma linguagem emocional poderosa. Ele não grita, mas se faz entender. Ele não impõe, mas impõe respeito. Você deixa de ser previsível. Quem estava acostumado a te ver sempre disponível, agora começa a se perguntar: o que mudou? E o que mudou foi simples. Você parou de se doar por reflexo. Agora age por intenção. E isso é profundamente magnético. Existe uma força invisível no que não se revela completamente. E você só entende isso quando para de oferecer seu coração em bandeja a quem não sabe apreciá-lo. A atração não está no excesso, está nas lacunas. Na pausa que não se explica, no silêncio que intriga, na ausência que tem propósito. É ali que nasce o verdadeiro magnetismo. O estoicismo nos ensina a controlar não apenas as emoções, mas também as manifestações delas. Isso significa entender que nem tudo precisa ser respondido, dito, explicado. Você pode guardar partes de si como quem cuida de um tesouro. E ao fazer isso, desperta o que mais falta no mundo: curiosidade verdadeira. Pessoas previsíveis são esquecidas rapidamente, mas aquelas que mudam sem aviso, que somem com propósito, que surgem diferentes, ficam na mente como enigmas que pedem para ser decifrados. Você não precisa fingir frieza. Precisa sim proteger o que é íntimo. Sua rotina, seus sentimentos, seus planos. Nem tudo precisa ser exposto. Reduzir sua disponibilidade não é joguinho, é estratégia de respeito por si. A imprevisibilidade não é sobre manipular, é sobre surpreender com autenticidade. Mostrar que você não vive em função do outro, mas em movimento por si. E quem te vê assim, começa a se perguntar: quem é essa nova pessoa que já não depende de mim? E nesse instante, nasce o desejo de se reaproximar, não pelo que foi, mas pelo que você se tornou.
Nada é mais impactante do que perceber que alguém que um dia te implorou por atenção, hoje anda com passos firmes, com a cabeça erguida, projetando uma energia que você não reconhece mais. A verdadeira superação não precisa de anúncio. Ela se revela em atitudes. Você começa a andar diferente, fala com mais clareza, olha com mais firmeza, está em lugares que antes evitava, cercado de pessoas que te somam, envolvido em projetos que alimentam sua alma. Enquanto alguns ficaram presos na memória do que foi, você decidiu criar o que ainda pode ser. Essa escolha diária de colocar sua energia em si mesmo, de investir em sua evolução, cria um contraste poderoso com quem escolheu estagnar. E esse contraste dói, porque quem te viu no chão agora te vê de pé e não entende como conseguiu se levantar sem ajuda. O estoicismo ensina que não se trata de provar algo a ninguém, mas de viver com propósito. Você não precisa postar indiretas ou forçar sorrisos. A sua paz é visível. Ela está no brilho dos seus olhos, na tranquilidade do seu tom de voz, na leveza da sua presença. Você parou de esperar, e isso muda tudo. A ausência de expectativa abre espaço para uma força interior que antes estava abafada pela carência. Hoje, você não precisa de plateia, porque sua reconstrução é para si mesmo. E quando o outro percebe que te perdeu para a sua melhor versão, é tarde demais para voltar ao que era, porque o que você se tornou agora exige mais verdade, mais presença, mais entrega. Às vezes, não é o silêncio que fala mais alto, é uma palavra certa, dita com maturidade. Quando você menciona um momento específico, uma lembrança única que só vocês viveram, mas faz isso sem cobrança, sem ironia, sem mágoa, algo muda no ar. Você não quer manipular, você quer lembrar com verdade. Evocar emoções genuínas é uma arte sutil, e ela começa quando você consegue falar do passado com empatia. Não com intenção de resgatar, mas com coragem de reconhecer o que foi. Você diz algo como: lembrei daquela noite em que a gente riu por horas, sem motivo. E pronto. Essa frase simples, se dita com paz, toca mais fundo do que qualquer tentativa de reconquista forçada. O segredo está na moderação. Não é viver no passado, mas não apagar o que foi bonito. Você reconhece que existiram erros, inclusive seus, mas também admite que houve conexão, cumplicidade, momentos reais, sem drama, sem peso, apenas a lembrança limpa de algo que existiu. A empatia é o que abre espaço emocional. Quando o outro percebe que você entendeu os sentimentos dele, sem tentar justificar tudo, nasce um respeito. Não precisa haver volta, mas pode haver reconexão, mesmo que seja interior, mesmo que seja apenas para seguir em paz. É nesse lugar de equilíbrio entre memória e maturidade que as emoções verdadeiras afloram. E o mais curioso, elas não surgem quando você tenta, mas quando você solta. Você não precisou dizer nada, não precisou se vingar, nem usar o silêncio como punição. Bastou mudar, porque de repente aquela pessoa que esperava que você estivesse sempre ali, percebe que não está mais. Não se trata de fazer falta de propósito, é o simples fato de que agora você está vivendo. Você não envia mais mensagens impulsivas, não pergunta se sentem sua falta, não insiste em saber se ainda pensam em você. Você apenas segue. E é esse movimento silencioso que começa a ecoar na mente de quem partiu. Porque o que antes parecia garantido, sua presença, sua atenção, sua entrega, agora não é mais uma certeza. Você virou ausência, mas não qualquer ausência, uma ausência que pesa. Antes talvez você tenha sido visto como alguém emocionalmente dependente, previsível, sempre disponível. Agora você é foco, evolução, autonomia. E isso assusta. Assusta porque mostra o que foi perdido. Assusta porque não se substitui com facilidade. Assusta porque é autêntico. Não um jogo, mas uma realidade nova. O medo de te perder de verdade nasce aí.
no contraste entre quem você era e quem é hoje. E esse medo não se vence com palavras doces nem com promessas vazias. Porque agora quem quiser estar ao seu lado vai ter que merecer. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar. Nem todo mundo tem coragem de olhar para si com tanta honestidade, de ouvir verdades duras com humildade e, mais ainda, de dar os primeiros passos rumo à própria transformação. Hoje você entendeu que o caminho para fazer uma mulher te desejar de novo não passa por mendigar atenção, nem por manipular com táticas vazias. A estrada é outra, é a do estoicismo, da reconstrução interna. É o processo de se tornar um homem tão centrado, tão completo, tão irresistivelmente equilibrado, que a ausência dele começa a pesar mais do que qualquer presença que existia antes. Você quebrou o ciclo da dependência emocional. Aprendeu a observar suas emoções sem deixar que elas governem sua vida. Assumiu o controle da própria narrativa. Silenciou onde antes implorava. Passou a existir com valor. Não porque alguém validou isso, mas porque você se reconectou com o que tem de mais poderoso, sua dignidade. Você agora carrega um mistério que atrai, uma imprevisibilidade que instiga, um comportamento que mostra com firmeza que você não é mais aquele de antes. E talvez quem te deixou um dia comece agora a perceber que o que perdeu não se encontra de novo tão facilmente. Mas aqui vai a maior lição. Você não precisa que ela volte. O verdadeiro poder nasce quando você descobre que a sua felicidade, seu brilho, sua evolução não dependem da presença de ninguém. Quem quiser caminhar ao seu lado vai precisar merecer. Vai precisar demonstrar verdade, presença, entrega. Porque você já não negocia sua paz, sua energia, sua essência. E se ela voltar, será diferente, porque você está diferente. Você é agora o homem que não apenas sobrevive ao fim. Você cresce com ele. Você floresce no silêncio. Você escolhe a si mesmo todos os dias. Obrigado por ter acompanhado até aqui. É uma honra dividir essa jornada com você. E se quiser continuar evoluindo, entendendo a psicologia real por trás da atração e do desejo, eu deixei no primeiro comentário fixado o link para o nosso e-book com suporte vitalício por e-mail e WhatsApp, conexão masculina estratégica, domínio Tinder, RapN, Badoo, Facebook Namoro, Bumble e outros aplicativos de namoro e transforme matches em encontros reais. Se fizer sentido para você adquirir, saiba que vai ajudar diretamente no crescimento do nosso canal. E vamos poder continuar trazendo mais conteúdos profundos e transformadores como esse. Se você sentiu que algo aqui tocou você, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo que precisa ouvir isso e deixa aqui embaixo o seu comentário. Quero saber o que essa jornada te ensinou, porque a sua evolução começa agora e eu vou estar aqui para te acompanhar. E lembre-se, quem aprende a se escolher nunca mais aceita menos do que merece. Nos vemos no próximo vídeo.